Olá, alunos. Vamos falar hoje a respeito da reforma protestante, né? Como o nome já diz, né? Reforma. A intenção era reformar a Igreja Católica, né? Por isso eles protestavam, né? Alguns membros da igreja protestavam contra os absurdos que havia na igreja, né? Primeiro, a cobrança de indulgências era a grande crítica, né? As indulgências é como se fosse assim, você tinha que pagar pelo perdão dos seus pecados. Então, muita gente doava terras, doava frutos das suas colheitas, né? Doava objetos de valor para a igreja, né? A fim de obter o perdão dos pecados, certo? A burguesia, naquela época, século XVI, estava prosperando. A burguesia é o grupo de comerciantes, né? E eles queriam crescer economicamente, mas a igreja não queria permitir isso, né? A igreja tinha uma ideia que era o preço justo. Ninguém podia lucrar tanto, não é? Ninguém podia ficar rico, certo? Tinha que ser uma coisa muito igualitária, não é? Mas a burguesia queria prosperar e a igreja católica barrava isso, certo? Havia também questão da disputa por ideias, né? Que havia uma corrente dentro da igreja que era adepta do São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino falava no livre-arbítrio, ou seja, todo mundo vai buscar a sua própria salvação. Já o Santo Agostinho falava que havia a predestinação, né? Uns são predestinados à salvação, outros não. Uns são predestinados à prosperidade, outros não. Enfim, discussões dentro da igreja, não é? E a nobreza também tinha um problema com a igreja, porque a nobreza queria terras da igreja. A igreja tinha muitas terras, né? Aproximadamente um terço das terras europeias estava sob posse da igreja. E a nobreza queria se apossar para poder cultivar nessas terras, né? Então essa ambição da nobreza também foi um dos motivos da reforma protestante, certo? Um dos primeiros reformistas, gente, antes teve o John Wycliffe e o John Hus, que já estavam contestando as indulgências, né, a autoridade do Papa. Mas na Alemanha, em 1517 mais ou menos, o Martinho Lutero, ele era um monge católico, né, e ele pregou na porta da igreja, né, que ficava lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Essas 95 teses eram 95 críticas à Igreja Católica, certo? E ele criticava nessas teses a questão principalmente da corrupção moral que tinha dentro da igreja, né? Das indulgências, da autoridade do Papa, eram várias, né? Essas aqui que eu estou falando são uma das principais. O Lutero acabou sendo excomungado, né? Naquela época a Alemanha estava sob o domínio do Sacro Império Romano-Germânico, né? O imperador mandou excomungar, né? Excomungar é expulsar da igreja. Porém, as doutrinas de Lutero se espalharam pela Europa, em especial pela Alemanha, né? O território que hoje é a Alemanha, naquela época não era. E aí, gente, houve lá muitos conflitos, né? E houve o famoso um tratado que houve, um acordo, a paz de Augsburgo, né? Nesse acordo que fizeram, os príncipes da Alemanha, porque naquela época a Alemanha não era unificada, tinha vários principados, né? E tal, eles decidiram que cada principado, né? Como se fosse cada cidade, né? Cada principado ia escolher a religião que quisesse. Tudo bem? E aí o luteranismo foi se propagando. Tudo bem? Então o luteranismo pregava basicamente a Bíblia como a única fonte do cristão. Toda pregação devia ser baseada nela. Diferente do catolicismo, só havia dois sacramentos, né, que é a Eucaristia e o batismo na igreja luterana. Não tinha os outros, como por exemplo o matrimônio, né, que é o casamento, e os outros sacramentos. Não fazia culto aos santos, nem à Virgem Maria, a doutrina luterana, tudo bem? O pastor, né, o líder da igreja luterana, podia casar, né? O padre da igreja católica, vocês sabem que não pode, certo? Então, assim, eram essas as diferenças básicas, né? Surgiam também diversos movimentos, como, por exemplo, os anabatistas, que queriam a divisão de todas as terras da igreja entre os pobres, entre os camponeses, mas esses aí não prosperaram muito, não, tudo bem? Outra igreja que surgiu, gente, foi a igreja calvinista. O João Calvino era um francês que tinha lá suas ideias, né, protestantes contra a igreja católica. Mas ele foi expulso da França. E aí a sua pregação teve efeito em Genebra, uma cidade da Suíça, certo? E o calvinismo foi se fortificando a partir da Suíça em outras cidades europeias, em outros países europeus, né?
A doutrina calvinista, claro, veio com base no luteranismo, mas ela era mais rigorosa, né? Os calvinistas não podiam dançar, não podiam ir a festas, não podiam ficar até tarde da noite na rua, tinham que ir para casa, não é? Eles não podiam ficar ostentando riquezas por aí, não é? A pregação deles era basicamente na Bíblia, com alguns cânticos e preces voltadas para a Bíblia, tudo bem? Os calvinistas tinham a concepção de que o sucesso econômico estava de acordo com a predestinação. Uns eram predestinados a crescer financeiramente, crescer economicamente, e essa ideia favoreceu a burguesia, né? Que eram os comerciantes, os grandes comerciantes da época que queriam crescer, né? E o calvinismo atrelava, tipo assim, se você vive na fome, na miséria, é porque você não foi predestinado à salvação, né? É porque você está em pecado, e o fruto do seu pecado é a fome, a miséria, a pobreza, tudo bem? Baseado nas ideias do João Calvino, né? Só lembrando que o calvinismo se espalhou pela Europa, né? E na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos e na França foram chamados de huguenotes, tudo bem? E lá na Escócia, né? O John Knox, né? Baseado nas ideias do Calvino, né? Do João Calvino, ou seja, do calvinismo, fundou a Igreja Presbiteriana, que era muito parecida com a Igreja Calvinista, mudava poucas características, não é? Como, por exemplo, o líder da igreja era escolhido entre uns membros da sociedade, né? Esse ia ser o pastor presbiteriano. E a igreja presbiteriana surgiu de início na Escócia, né? Um país ali perto da Inglaterra. E, gente, a terceira igreja mais famosa que surgiu nesse período, essa que eu falei agora foi a calvinista, né? Então teve a luterana, surgida com Lutero, a calvinista com o João Calvino, não é? E agora temos a igreja anglicana, surgiu na Inglaterra, fundada pelo Henrique VIII, tudo bem? O Henrique VIII, gente, ele era lá na Inglaterra, ele exercia lá o posto lá de rei, né? O rei Henrique VIII, tudo bem? E a sua esposa Catarina de Aragão, ela era estéril, não podia ter filho. Então ele pediu a anulação do seu casamento, né? O Papa não aceitou. Aí ele resolveu se rebelar e fundar sua própria igreja, né? Porque ele queria casar com a Ana Bolena, que era essa mulher que ia dar filhos a ele. E aí, gente, ele submeteu o clero da Inglaterra, né? O clero inglês, né? A Igreja Católica da Inglaterra ficou submetida a ele, né? E aí passou os tributos, as taxas, não é? Tudo, né? Ele pegou, suprimiu, acabou com mosteiros, jogou para lá, entendeu? E aí ele fundou a Igreja Anglicana, né? A Igreja Anglicana. E aí isso foi chamado de ato de supremacia, tudo bem? E as características da Igreja Anglicana na Inglaterra eram muito parecidas com as práticas calvinistas, né? Era valorização mais da fé, contra a autoridade do Papa, né? Valorizava muito a questão da pregação da Bíblia, tudo bem? Então, gente, então a Igreja Anglicana surgiu assim. O rei Henrique VIII, ele foi contra o Papa não querer anular o casamento dele e ele resolveu, por um ato de supremacia, formar a Igreja Anglicana e submeter o clero, né? Ou seja, os membros da Igreja da Inglaterra, às ordens dele, tudo bem? E aí a igreja anglicana acabou se espalhando lá pela Inglaterra, certo? E por toda a Europa, tudo bem? Então, gente, era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Valeu, até a próxima.